Igreja de Laodiceia, vocês já ouviram falar? Versículo 16, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 16. Todo mundo já viu falar de água morna. Inclusive para chimarrão, quando nós estamos tomando chimarrão, o pessoal diz: tá meio morno, vamos dar uma esquentadinha ali, né? Ou senão vamos partir para o tererê mesmo, né? Vai tomar água fria. Diz assim: porque és morno e não é frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungir os teus olhos, a fim de que te veja. Forte, né? 3 do livro de Apocalipse, perdão, mano, do versículo 16 até o versículo 18. Tudo bem? Alguém não quer que eu repita? Pode ser? Se perderam? Querem que eu... Sem problema? Tranquilo? Tá. Então, ali está falando da igreja de Laodiceia. Jesus estava dizendo que ele ia vomitar ele da boca. Vomitar significa tirar fora. Não és nem quente, nem frio. Que dera fosse frio ou fosse quente. Com isso dito, gostaria que os irmãos retornassem ao livro de João. João capítulo 15. A gente só está perseguindo as pessoas que estão lendo o livro de João aqui. Ultimamente esse livro está... É um livro muito bonito, porque aqui mostra todos os detalhes daquele grande momento que Jesus teve com seus discípulos. E esse versículo 15 está contido naquela conversa maravilhosa que Jesus teve na ceia do Senhor, quando ele ia ser entregue. Esse versículo 15 fala de uma verdade, e eu gostaria de nós nos atermos e olharmos um pouquinho aqui exatamente nisso. Diz assim o versículos, a partir do versículo 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que em mim que não der fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis vós limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam.
Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Até aqui por enquanto. Então, o que quer dizer essa história toda? Que Jesus usa a parábola, usa o símbolo de uma coisa que, neste exato momento, a maioria das pessoas que têm videira já fizeram a poda. Provavelmente, vederanos já passaram também? Isso. Os brotos já começaram? Isso. Quantas vezes a videira dá colheita ao ano? Uma ou duas? Uma. Então Jesus ele está chamando que ele é a videira. Quem é o agricultor? Quem cultiva a videira? É o agricultor ou a videira em si? Então, Deus, ao tempo todo, Deus Pai, o tempo todo está cultivando. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem não estiver ligado à videira, não produz nada. Essa expressão parece para nós uma coisa banal, porque a gente vê por aí, às vezes em quando, os agricultores, os vinicultores cortando, podando os galhos, para que aquela videira que tinha dado o ano passado, esse ano, dê melhores frutos. Por que a poda é feita? Por que nós, às vezes, eu e você, somos cortados, somos podados? Por que você é cortado? Quem é cortado, quem é machucado, ninguém gosta de ser podado. No primeiro momento ele parece fazer um mal para nós. Mas o que Deus está fazendo com aqueles que são filhos dele, nascidos de novo, que são verdadeiramente sal da terra, luz do mundo? Do texto de Mateus, lá nos capítulos 5 e 6, o famoso Sermão do Monte. O que Deus está fazendo? Se Jesus é a videira, nós somos um pé de limão, um galho de limão? Nós somos um galho de laranja? Nós somos um ramo de figo? Ou nós somos da videira e somos parecidos com a videira? Sem mim nada podeis fazer. Por que Jesus usa essa parábola? Porque nós temos que nos parecermos com quem? Com Ele. E nós precisamos da seiva da videira. E Jesus é a videira, para que a gente possa ser alimentado, para que a gente dê frutos. Parece uma coisa banal, mas lá em Gálatas, lá no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, vocês conhecem muito bem. Alguém poderia ir lá, lembrando do que está escrito lá? Quer que eu leia rapidamente para os irmãos? O que seja, o que é essa seiva que Jesus está passando para nós, que nós dependemos e devemos estar ligados a Ele, não estarmos cortados dele? Em Gálatas capítulo 5, versículos 22, diz assim: o fruto do Espírito, porém, é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa seiva, isso que Jesus é a videira, Ele tem passado para você? Ou você é um galho
seco que tem que ser cortado fora, tirado fora da videira, porque não dá fruto nenhum. Por isso que eu entrei lá na igreja de Laodiceia, lá no capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 16. Somos mornos. Viemos à igreja aos domingos, fizemos a nossa obrigação religiosa, temos a nossa vida aqui e lá fora, que não se distingue e nem parece que somos diferentes que o mundo faz. Quando eu e você permanecemos em Jesus, isso é uma demonstração no capítulo 15, que a videira, ela vai fornecer os nutrientes necessários, vai fornecer a vida necessária para que eu e você dê frutos. Se Jesus disse, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? O mano Douglas sabe melhor que eu, está no capítulo 11 e o capítulo 14 do livro de Atos, quando eu e vocês somos chamados pela primeira vez de cristãos. Eu brinco com o mano, porque o mano que foi aquela vez que me achou. Então, o que eu estou querendo lembrar, a videira, ela é Cristo, e se eu e você não estivermos ligados a Ele, nada funciona. A obra de Deus não dá para fazer a obra de Deus por conta, por vontade própria. Por isso que a igreja é um conjunto de pessoas. A igreja não é um festival de rambos, de pessoas que trabalham sozinhas, de pessoas que... Por que a poda é necessária? Quando se dá o fruto, a videira dá o fruto, esse fruto é para a própria videira comer, ou é que ela é para espalhar para alguém comer essa fruta? Isso, o evangelho é feito para espalhar. Não é por acaso que Jesus usa todos os dados da história. 11 ou 13, mano? 11 e 26. Obrigado. Então lá você é chamado de pequeno Cristo. E você já pensou que a videira precisa ser alimentada pelo Pai? Jesus fala assim: eu trabalho onde o meu Pai trabalha. Ele segue os passos que o Pai manda fazer. Lembre-se que a videira, ela não dá fruto por conta própria. Ela tem que estar bem enraizada no solo. O agricultor tem que estar bem semeado. Eu tenho que ter uma boa base. Eu tenho que ter um bom alicerce, para que a videira, que é Cristo, e nós, os ramos que fomos enxertados nele, possamos fazer a obra que Deus programou para a sua e para a minha vida durante esse pequeno percurso de tempo que você terá aqui ainda na terra. Comparado com a eternidade, é muito pequeno, quase zero. Então, você está ligado à videira? E por que Deus fala
de permanecer em mim. Não é para agradar a mim, é permanecer, eu estar andando com quem? Com Jesus. Vocês já viram a videira que só funciona no domingo e na segunda-feira os ramos vão embora? E voltam no outro domingo e voltam para a videira? Já viram uma videira dessas? Eu queria que você me mostrasse uma delas. Por isso que Jesus fala: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto ou pouco fruto? Muito fruto. E o que fala da poda? Porque o versículo 4 é um versículo chave desse texto. Vós já estáis limpo, porque vocês estão ligados à videira. Por que nós passamos anos e anos? Quem já viu uma videira que passou 2, 3 anos e a videira foi crescendo, crescendo, e você nota que os frutos são sempre melhores ou piores? Piores, mais rasos, mais fraquinhos, porque ele precisa ser podado. Por quê? Para ficar mais forte. Então, o que Deus está podando? Tirando os galhos que não dão frutos, aquelas áreas na minha e na sua vida que atrapalham dar mais fruto, ou um fruto de melhor qualidade. É por isso que Jesus fala dele como a videira. Por isso que Jesus está falando para os seus discípulos de que eles têm que estar acompanhados, vivendo na presença, ou seja, estar ligado a Jesus, permanecer nele. O que nós fazemos? Ficamos um tempo com Deus e um outro tempo caímos fora, como se pudéssemos um galho ser soltado e ir para cima e para baixo, como se nós pudéssemos fazer as coisas que Deus manda nós fazer sem pedir para Ele fazer. Não oramos, não achamos importante ler a Bíblia, achamos dificuldades para tudo que está relacionado a Deus. Qualquer doençazinha nos abala, nos tira do culto, não gostamos de estar com os irmãos, ficamos bravos porque não gostamos de algum tipo de irmão diferente. Mas você veio para Deus ou veio para os irmãos? Daí a velha máxima, todo mundo diz, não, eu vim para Deus, mas não, vem aqui e fica só olhando o irmão se está com algum problema ou não. Então aqui ele estava falando de que se eu e você não permanecermos nele, nós não damos o fruto que ele gostaria que a gente desse. E aquelas índices que eu e você temos, que eu vou repetir para você, aqui os frutos, irmãos, não está relacionado a gente simplesmente levar o evangelho, mas a gente representar bem Deus naquilo que Ele pede para a gente fazer. Eu vou lembrar de novo em Gálatas dos frutos que você e eu adquirimos quando nós saímos da barriga da nossa mãe. Com facilidade temos eles, quer ver? E as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria. Onde que está? Capítulo 5, versículo 19 em diante. Idolatria, feitiçaria, Gálatas, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro que antes vos preveni que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, então eu não estou indo para o céu. Não. Jesus pagou isso já para ti. Mas nós ainda temos a nossa carne
vivendo assim. Quando Deus está falando que dar bons frutos, significa o quê? Que a videira, ela tem que permanecer andando com Jesus. O ramo não pode produzir frutos e não pode representar Deus se não está andando com Deus. É esta a figura que está sendo dada quando a gente vê a videira. E ele diz: permanecei em mim, lá no versículo 4, e eu, é uma recíproca, e eu permanecerei em vós. Deus está nos cobrando que a gente permaneça nele e ele permanecerá em nós. O nosso andar aqui na terra tem que ser digno do Deus que tirou você do inferno. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, ele dará muito fruto. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Eu não vivo com Deus, eu vivo fora dos caminhos do Senhor. E depois eu digo: estou indo para o céu. Tem certeza? Talvez nem crente, nem salvo em Cristo é, porque vive uma fachada. Irmãos, vocês têm que entender que em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é o temor ao Newton. Eu não ando com Deus, eu não represento Deus na face da terra, afinal das contas, que filho sou eu? Jeremias. (18) conhecidíssimo de todos, eu acho que é o 18. O vaso do oleiro. Muitos de nós pensávamos que quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós nascemos meio que adultos espiritualmente, ou achamos que somos, vamos dizer assim, doutores, entendidos em tudo sobre a parte espiritual. Não somos entendidos em absolutamente nada, nascemos assim. Por isso que Paulo cita na primeira carta de Coríntios, lá pelo capítulo 3, vós não podeis alimentar vós com carne, comida, porque vocês são crianças e precisam do leite espiritual. Muitos irmãos aqui nem passam, muito provavelmente, infelizmente, a sua vida inteira sentado num banco de uma igreja e nada mais além disso vão fazer. A gente fica triste porque tudo aquilo, podar, irmãos, ser cortado, dói. Tirar insos, deixar de fazer vícios que nós temos na vida. Nós como é que representamos um Deus se continuamos do mesmo jeito que saímos da forma? Eu sou nascido em Cristo Jesus e continuo fazendo. Estou lutando pela minha vida aqui nessa terra. E quando o nosso profeta Jeremias usa uma figura, quando Deus manda ele ir ao oleiro. Oleiro é o que faz os vasos. Eles tinham duas rodas, uma normalmente menor em cima e uma maior embaixo, que eles tocavam com o pé, porque não tinha máquina elétrica para eles ficarem fazendo o vaso. O pé direito para a esquerda, tanto faz, que a esquerda e a direita faz, tá? Oleiro. Deus é um oleiro. Ele é um cara que gosta de moldar os seus filhos. Aí ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, capítulo 18, versículo 1.
levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Conhecidíssimo, esse é um texto que os irmãos já conhecem. Desci à casa do oleiro e vi que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. O agricultor, ele cuida da videira. Ele quer que a videira dê o fruto ao gosto dele, não ao gosto do ramo. O ramo vai dar a fruta conforme a vontade do agricultor. Isso é tão lógico para nós, porque é isso que você faz, os irmãos que trabalham com a terra e com animais. Você se esforça para que eles produzam aquilo que você quer que eles produzam. Deus deseja produzir em nós a vontade dele, não a vontade nossa. E esse tem sido o nosso grande conflito pessoal. Fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Então veio a minha palavra do Senhor, o versículo 5. Não posso fazer de vós como faz o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nesse momento em que eu falo contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei em fazer. Deus está disposto a voltar atrás ou dar um recuo quando a gente se arrepende. Uma das grandes palavras que os irmãos se esquecem na vida é arrependimento. Quando a gente trata esse assunto, sempre vem à tona a salvação, mas arrependimento é quando eu estou andando errado com Deus e eu tomo a decisão, vou mudar o meu caminho, vou voltar para os caminhos do Senhor. Não é à toa quando Jesus fala a parábola do filho pródigo. Todo filho pródigo é assim, adora o mundo. O mundo é muito melhor do que viver com Deus. E nós tentamos fazer uma conciliação, todos nós. Pessoas levam anos para entender que não é possível, mas vão tentar ainda. Não vamos ser os primeiros. Conciliar o mundo com Deus. Porque o mundo Deus está contido no mundo ou o mundo está contido em Deus? Princípio dos conjuntos. Na verdade, o mundo está contido, Deus está por fora, Ele é muito maior. Mas a gente pensa às vezes ao contrário, de que a Bíblia é uma parte do negócio. O mundo tem muito mais coisa ao redor, mas no fundo, quando bate a palavra de Deus, sempre acaba batendo e vai aqui vendo. Deus pode pegar você como um barro, modelar ele, e se ele quebrar, voltar a modelar você? Pode. Porque você e eu somos um vaso na mão de um oleiro. Claro que aqui Jeremias estava falando uma coisa direta a Israel, usando Jeremias, porque Jeremias era o profeta que estava avisando Israel de que eles seriam deportados e ficariam 70 anos fora. Mas eu estou usando para nós, para lembrarmos como Deus gostaria de moldar e transformar a nossa vida do jeito e da vontade dele.
Você está disposto a deixar-se ser moldado por um Deus que sabe o melhor para você do que eu? Isso é uma coisa difícil de dizer às vezes. Não estou dizendo que eu estou sempre disposto a ser moldado por Deus, mas estou mostrando para os irmãos que às vezes a gente não consegue ser moldado por Senhor. Volte lá no capítulo 15 de João. E o que isso tem a ver com a Laodiceia? Parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu prefiro que o incrédulo, às vezes, um ateu, ele demonstra que ele é ateu. Ele é realmente um ateu. Ele há de negação, tel de Deus, eu nego Deus, não quero nem saber. Aí nós temos o que a gente chama, brincando, de uma enorme montanha cinzenta de pessoas. E do lado de cá tem um grupo pequeno de radicais, que o pessoal diz que talvez seja até radicais demais, porque são muito focados no Senhor Deus, são tudo meio louco da cabeça. Então eu prefiro ficar nessa zona cinzenta, onde se mistura a maioria dos cristãos e os não salvos, que ficam aqui no meio, entre escolhendo o que no momento, o que Deus serve, porque Deus não serve, para que serve Deus, para que não serve, e ficam nesse jogo por resto das suas vidas. E às vezes não tomam a decisão de serem realmente senhores ligados à videira e passarem tempo com a videira, ligados a ela, permanecer nela, crescer nela, para dar fruto conforme a vontade de Deus, e serem podados, tirados os insos, os vícios, as manias erradas, os jeitos errados, e nada disso muda. A zona cinzenta é os mornos, aquelas pessoas que tanto faz como tanto fez. O mundo e Deus é a mesma coisa. No domingo eu estou com Deus, na segunda eu estou com o mundo, na terça estou com o mundo. Talvez na terça de noite resolvo vir com Deus de novo aqui, não sei lá onde, né? Ou na quarta daí eu estou com Deus de novo. Esse é o mundo da maioria dos irmãos, que sempre está dividido em um coração entre o fazer as coisas para Deus, viver uma vida santa nos seus trabalhos, como o irmão falou outro dia aqui, de que você é lá fora tem que ser o que você é aqui dentro. Ser um bom trabalhador, respeitador da profissão que você está, respeitar o teu patrão, não pensar mal do teu patrão, fazer todas essas coisas. Você permanece realmente na videira? Você é um pequeno Cristo? Realmente? Capítulo 15. O 7 nós lemos, não lemos? Nisso é glorificado, versículo 8, o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo é aquele que faz discípulos. Alguém que produz alguma coisa, alguém que faz alguma coisa. Como nós gostamos do nosso salário no final do mês. Claro, alguns ficam meio bravos, que nem quer ganhar mais. Acha que o patrão está sendo injusto com ele. Nunca está contente. Fica sempre achando que Deus não está suficiente.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Então, um dos motivos que nós permanecemos em Deus é guardando os seus: não roubar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, não fofoquear, honra ao teu pai e à tua mãe. Esses mandamentos são bons para os salvos. Para o incrédulo, serve como um alerta de que eles estão perdidos, que eles não conseguem. Mas para você que é o meu irmão, se você honra a Deus, você tem que começar a guardar os mandamentos. Palavras torpes na boca. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 8: inculcarás no levantar, no deitar, no levantar das mãos, no umbrais da porta, as coisas pertinentes ao Senhor dos vossos filhos. Então você vai ficar lembrando das coisas de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você quer que teu filho leia? Claro, vai ler, com certeza. Se guardares assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Judas Iscariotes. Sabemos que no capítulo 13 Jesus também lava os pés dele, não lava? Jesus até diz para ele: vai logo e faça o que tem que fazer. Jesus sabia. A pergunta é: Jesus odiava Judas Iscariote? Até ele, Jesus amava, mesmo Judas não amando ele. Veja que nós se parecemos muito com Judas Iscariotes. A gente diz amar a Deus, mas na verdade não ama. Ele nos ama, com absoluta certeza. Mas às vezes a gente não ama verdadeiramente. E eu queria completar. Você guarda no sentido de permanecer andando com Deus, guardando as suas ordenanças, vivendo decentemente. Você permanece em Jesus para dar muito fruto. Você está sendo podado, limpado dos seus vícios, dos seus maus pensamentos. Quanto mais eu permanecer olhando a palavra de Deus, mais eu estiver orando com Deus, mais eu estiver com Ele, menos tempo eu vou estar pensando em besteira. Vou dizer assim para você. Porque você não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, em geral, a gente estará sempre focalizado em alguma coisa. Você conhece também, para nós acabarmos, para você não ficar, Mateus, Sermão do Monte. Conhecedores de tudo. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Os ramos que permanecer vão dar muito fruto. O ramo por si mesmo não pode dar
fruto, e não dá mesmo. E os ramos que não produzem, Deus até às vezes poda, porque não servem para nada. A poda pode ter dois significados aqui: ser cortado e levado para o céu, e a poda pode ter significar que nunca, na verdade, você era do galho. Em Mateus 7, vocês conhecem muito bem os falsos profetas, mas o texto aqui é uma referência de uma lógica que Jesus fala para nós. Eu vou pegar o 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Nós concordamos que não é possível isso. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não podeis a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore boa, má, produzir bons frutos. Eu faço uma pergunta para você. Tu está produzindo alguma coisa? Quando eu e você éramos das trevas, Efésios capítulo 2, vós eras errantes nos seus próprios caminhos, usando o texto do capítulo 2 do livro de Efésios. Errantes nos seus próprios caminhos, todos nós aqui achávamos que iam ficar ricos de alguma forma, ou tínhamos visões diferentes do mundo, temos ideologias diferentes e pensamentos distintos. Nós éramos produtores de frutos más. Aí veio pessoas e foram purando nós, usadas por Deus, para que a gente ouvisse que nós éramos pecadores e chegássemos ao verdadeiro arrependimento, para que botássemos a verdadeira fé em Jesus Cristo como Salvador. Pode a árvore má produzir bom fruto? Tem certeza de que você não é uma pessoa morna? Como diz o texto de Apocalipse, que Jesus tem vontade de vomitar da boca. Vomitar não significa estar junto, não. Você é um religioso ou você é um irmão em Cristo? Você produz frutos ou produz maus frutos? Se você é má, nunca vai produzir bom fruto. Agora, se você é nascido de novo em Cristo Jesus, poderá ter bons frutos. A pergunta é: quanto tempo você tem permanecido andando com Deus durante a sua vida? Não se preocupe, a pergunta é para mim também, tá? Não estou isento. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Pense sobre isso. Saia da zona cinzenta, daquilo que um pé no mundo e um pé na igreja, um pé em Deus, e eu concilio tudo. Eu sou expert, eu sou tão sábio que Jesus aprendeu de mim. Desculpe a ironia. Ninguém é tão sábio quanto Jesus foi, nem Salomão. Imagine nós, quão longe estamos desse homem.
Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Se você é filho de Deus, essa é a vontade de Deus, que você dê frutos, que você seja um cristão verdadeiro. Como eu quero ajudar as outras pessoas se eu não sou um bom representante de Deus? Ide e fazei discípulos de todas as criaturas. Mateus 28, 29 e 30, se eu não me engano. Pensa, o que você está fazendo? Você permanece com Cristo mesmo? Ou você vai acordar quando morrer no inferno, achando que tinha ido para o céu, tinha crido realmente em Jesus como seu Salvador e foi pro inferno? Lembre-se, essa igreja tem o objetivo de levar pessoas a Cristo e vai continuar sendo assim. Amém?